Galera, bem-vindos ao episódio 13 aqui do Vingança da Rayana. Nesse episódio a gente também está fazendo um formato de live e hoje estamos aqui com um convidado diferente para a gente conversar, bater um papinho sobre hermenêutica, né? A filosofia da interpretação, com uma pessoa que entende bem do assunto e a gente vai destrinchar de várias formas. E é isso. Se apresenta aí para a galera, então, Felipe. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. É uma alegria poder falar de filosofia sempre, né? E hoje falar um tema que é muito caro para mim, que é a hermenêutica, que é o que eu estudo há um tempinho já e também desenvolvo no meu mestrado, né? Então, eu sou Felipe Souto, eu sou mestrando em Ciências da Religião pela PUC Campinas, e sou graduado em filosofia também pela PUC Campinas. E hoje eu desenvolvo lá na PUC um projeto de pesquisa dentro da hermenêutica, né? Como eu estudo religião, então eu estudo a religião a partir da filosofia hermenêutica desenvolvida por Gianni Vacchi, que é um dos filósofos hermeneutas do século XXI ainda vivo. Então, a hermenêutica, como você deu a entender, é uma filosofia que ela tem ela pode ser aplicada em vários âmbitos da sociedade, né? Acho que no aspecto religioso, jurídico, mas assim, de onde vem essa filosofia? Qual que é a origem dela? Uhum. A hermenêutica é uma apreciação moderna da filosofia, né? A gente não tinha, por exemplo, uma filosofia hermenêutica dentro da Idade Média, ou então até o início da modernidade. A hermenêutica começa a aparecer mais ou menos ali no século XVII, XVIII, e ela aparece com pessoas, filósofos, mas também com filólogos, querendo traduzir para uma linguagem mais acessível a compreensão de textos antigos. Então, sejam textos clássicos de pensadores antigos, seja de poetas antigos, ou seja, inclusive, a própria Bíblia. Um dos eixos principais da hermenêutica dentro da modernidade é a hermenêutica bíblica, a interpretação bíblica. E não é à toa que o principal pai que nós consideramos da hermenêutica hoje é o Friedrich Schleiermacher, que era um pastor alemão que compilou as principais regras de hermenêutica da sua época para fazer um método exclusivo dessa hermenêutica. Então, a hermenêutica nasce, no início, como metodologia de pesquisa. Veja, a hermenêutica era, para o século XVIII, diferente do que é hoje no século XXI, um método de se compreender os textos antigos. Muito interessante você falando sobre esse hermeneuta, porque eu estava lendo um livro sobre Sócrates, né, de Cambridge, que ele critica pessoas falando de Sócrates sem ser Platão, devido ao fato justamente dele ser um hermeneuta, né? E como que se dá, Felipe, essa interpretação? Como que é, né? Existem diferenças ou todos os hermeneutas eles aplicam o mesmo método? Para você explicar para os ouvintes quais são, pelo menos, os tipos de hermenêutica, o método ou algo que o valha. Legal. Olha, nós temos hoje, ou melhor, vou dar uma contextualizada um pouco mais histórica, porque daí eu consigo também explicar os métodos. Então, com o Schleiermacher, a hermenêutica ela nascendo como uma metodologia de pesquisa, ela tem duas frentes principais para o Schleiermacher. Então, a hermenêutica ela precisa ter um lado de análise gramatical dos textos, então fazer uma interpretação da gramática dos textos, e de outro lado uma interpretação psicológica do autor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente vai ler, por exemplo, nos dias de hoje, um Machado de Assis, que escreve numa linguagem um pouco já diferente para nós, por causa do seu método de escrita, a gente vai ter dificuldade de acessar esse texto, mesmo que seja em português, a nossa língua.
Então é necessário conhecer as regras gramaticais do tempo de Machado de Assis e como Machado de Assis escrevia, até mesmo para a gente poder entender a forma que ele está pensando. Depois de entender e ter o domínio dessa gramática, a gente parte para a parte psicológica. E nessa análise psicológica que o Schleiermacher propõe, nós precisamos fazer ali, né, um panorama da vida do autor. Então, ter um pouco das experiências do autor, como que o autor vivia, o que o autor fazia durante o seu dia. Então, você acaba traçando ali um perfil de rotina, mas também um perfil psicológico para determinar a forma como o autor lidava com as coisas do seu mundo e assim poder linkar a gramática e a psicologia para a compreensão do texto. O Schleiermacher chamava isso de arte da interpretação, né? E esse método que ele propõe possibilitaria que nós interpretássemos e soubéssemos mais do texto do que o próprio autor. Então a gente acabaria ganhando uma sabedoria maior frente ao autor que escreveu aquele texto. É claro que o Schleiermacher vai ser criticado por isso e muitos dos hermeneutas não vão querer, não vão aceitar essa ideia, né? Então, aí a gente já tem o fato, a resposta para a sua pergunta, né? Se todos os hermeneutas fazem o mesmo trabalho. Não, porque daí a gente vai ter novas correntes de hermenêutica nascendo por aí. Mas o Schleiermacher foi muito importante para dar esse início, né? E aí, outro cara que eu acho muito importante a gente falar é o Wilhelm Dilthey. Porque o Dilthey, ele não é importante só para o desenvolvimento da hermenêutica na filosofia, mas sobretudo para o desenvolvimento das ciências humanas e do que a gente conhece hoje por epistemologia das ciências humanas. Porque o Dilthey, ele também olhava para a hermenêutica e entendia ela como método de interpretação. Só que o Dilthey, muito estudioso do Schleiermacher, isso tem que ficar claro, né? Ele leu toda a obra do Schleiermacher, e ele olha para a hermenêutica do Schleiermacher e diz assim: esse daqui deve ser o método de compreensão das ciências humanas. Então, a gente precisa desenvolver uma epistemologia da qual a hermenêutica é o fundamento das ciências humanas. Isso para quê? Para diferenciar as ciências humanas das ciências naturais. Então, ele coloca aí uma diferenciação já, vamos dizer assim, no sentido epistemológico de como essas ciências acontecem. Enquanto as ciências naturais, para o Dilthey, ela funciona como explicação do mundo, então como descrição do mundo. Então, quando um cientista olha para um fenômeno, né? Por exemplo, quando o cientista olha para uma árvore ou para uma flor ou para alguma coisa que está nascendo, brotando, ele vai desejar explicar aqueles fenômenos físicos. E essa explicação, ele não precisa vivenciar a flor, ele não precisa ter a experiência que a flor tem de se brotar e etc. Basta ele observar. E esse é o método próprio das ciências naturais. Por outro lado, as ciências humanas é diferente. A epistemologia dela parte da vivência para o Dilthey. Então, é a partir da vivência, da experiência, que nós podemos conceituar as nossas relações e podemos fazer ciências humanas. E aí ele diz, então, as ciências naturais explicam o mundo e as ciências humanas compreendem o mundo, porque ela precisa compreender aquilo que parte do espírito, né? No alemão é Geist Wissenschaft, né? É ciências do espírito, não é ciências humanas. Mas espírito aqui, não como algo, vamos dizer assim, numênico, de outro mundo, né? Mas como algo que é próprio das vivências do ser humano, né? Como algo psíquico, melhor dizendo. Então, agora falando do campo jurídico, talvez eu tenha um questionamento que, dentro da hermenêutica, né, parece um pouco complexo, mas é o que eu gostaria de entender melhor. É porque existiu um caso no Brasil em que um crime de homofobia, né, quando homofobia ainda não era criminalizado pela lei, né, isso é bem recente, a criminalização da homofobia, ele foi julgado dentro de um crime de racismo. Então, a hermenêutica, né, ela tá aí justamente para essas situações, né, no campo jurídico, porque às vezes você não tem uma lei, mas você pode encaixar um determinado crime em outra lei conforme a interpretação, né, do próprio código jurídico. Você acha que isso
isso é válido, assim, se é realmente a função uma aplicabilidade da filosofia? A hermenêutica jurídica ela é um pouco diferente da hermenêutica filosófica, porque quando nós temos uma hermenêutica filosófica, nós vamos se preocupar em analisar textos, em compreender o que aquele texto clássico está querendo nos dizer, ou até mesmo que filósofos recentes querem nos explicar. Agora, para a hermenêutica jurídica, é claro que a intenção é a mesma de interpretação das leis, só que isso fica um pouco mais em aberto dentro de cada, vamos dizer assim, de cada juiz, né, ou de cada advogado que vai preparar ali a sua papelada para mandar os seus casos, né, e etc. Então, a filosofia ela tem uma aplicabilidade aqui que é auxiliar na interpretação, sim, porque a hermenêutica é uma matéria da filosofia. Agora, dentro do direito, a hermenêutica tomou uma via possível dentro dela de se tornar hermenêutica jurídica. Aí já eu não posso dissertar muito sobre a hermenêutica jurídica porque eu não tenho uma entrada muito grande. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a hermenêutica, enquanto exercício filosófico, ela nos ajuda a compreender as bases e os fundamentos das nossas leis. Então, para isso, sim, porque ela pode nos auxiliar aí a entender o quão é válida uma lei, até onde chega uma lei. Então, você diz aí da criminalização da homofobia, isso é, na verdade, um absurdo, né? Porque a gente tem no fundamento dessa lei que criminaliza a homofobia uma visão epistemológica também, veja. Então, isso é um raciocínio que, na verdade, não é aberto à pluralidade, mas, pelo contrário, ele é um raciocínio que nós chamamos dentro da hermenêutica hoje de um raciocínio metafísico. Por que metafísico? Porque ele se impõe frente às outras formas de pensar. É por isso que a hermenêutica, desde o Heidegger, ela tenta sair do exercício metafísico e partir para uma outra forma de pensar que não seja essa metafísica da presença, de imposição. Então, repito, o que uma lei que leva à criminalização da homofobia nos oferece e o que a hermenêutica filosófica pode nos ajudar? Pode nos ajudar a entender que essa lei ela não está operando sobre a base de pluralidades, sobre a base de várias compreensões de mundo, sobre a base da pluralidade de possibilidades que o mundo é. Pelo contrário, ela está impondo uma forma de ser e uma forma de perceber o mundo que é válida apenas para aqueles que seguem um determinado tipo de compreensão epistemológica que gera violência, seja ela física, seja ela verbal. Acho que é isso. Você se antecipou, né? Que a minha próxima pergunta ia ser justamente sobre a importância da hermenêutica em Heidegger. Mas, já que você já entrou já nessa seara, eu queria saber, né? Porque qual a importância na obra heideggeriana, né? Além da fenomenologia, claro. Aliás, se você puder conectar também um link entre hermenêutica e fenomenologia na obra do próprio Heidegger, seria interessante para os ouvintes conhecerem até melhor esse filósofo, porque eu percebo que é até preconceito com ele, sem antes as pessoas terem lido até a obra. Na real, porque ele é bem de difícil interpretação, né? Tem essa também, né? De difícil hermenêutica, né? Mas vamos lá, então, pode falar. Uhum. O Heidegger, ele é acho que o principal filósofo do século XX, e ele escreve a sua obra Ser e Tempo, que é o grande marco da filosofia contemporânea, né? Mas ele também, é claro, que é um autor assim que gera muitas reações, né? Seja ou você o ama ou você o odeia. E isso é muito interessante, né? Dentro do campo filosófico e também quando a gente fala de Heidegger. Só que o Heidegger ele foi aluno de Edmund Husserl, e o Husserl era um fenomenólogo, um matemático que depois do seu trabalho matemático ele parte para fazer fenomenologia. E o desenvolvimento fenomenológico do Husserl é totalmente metódico, porque ele também está preocupado com a epistemologia da filosofia e com a necessidade de tornar a filosofia uma ciência. Então, ele faz um método, que é o método fenomenológico, com um intuito também científico. A fenomenologia do Edmund Husserl, ela é bastante diferente da do Heidegger, né? Talvez eles tenham, e têm de fato, muitas aproximações, mas elas se diferenciam em vários aspectos.
Não quero entrar nos aspectos de diferenciação aqui, mas, sobretudo, dizer o seguinte: o Russell ele tem uma compreensão de que, vamos dizer assim, um pouco mais psicológica da nossa experiência humana. Então, todas as compreensões que nós temos de mundo para o Russell passa pelas vivências psíquicas dos sujeitos que estão experimentando o mundo. Então, quando eu olho para um objeto, esse objeto me afeta. E essa afetação do objeto, a minha consciência faz com que eu o apreenda e o compreenda. Claro que o Heidegger tem essa vertente, mas o Heidegger leva isso para uma outra explanação, que é a explanação de uma possível hermenêutica a partir daí. Mas uma coisa importante dizer desde já: o Heidegger, nas suas últimas obras, ele exclui o termo hermenêutica, ele não desenvolve com acuidade esse termo, e esse termo fica mais no primeiro Heidegger, né, nas suas obras mais iniciais, Ser e Tempo, por exemplo, ou então sobre a analítica existencial, né, hermenêutica da faticidade, que é um texto antes de Ser e Tempo. E que são textos importantes para compreender a ideia de Heidegger, mas também de um Heidegger ainda bastante influenciado pelo Russell. Só que o que há aqui é que o Heidegger ele olha para esse nosso modo de compreensão que a fenomenologia nos traz e ele diz o seguinte: para nós compreendermos o mundo, nós precisamos estar dentro de vários círculos. Uma ideia importante que eu não falei, que já está lá no Schleiermacher, é a ideia de círculo hermenêutico. O que é o círculo hermenêutico? O círculo hermenêutico é o local onde o leitor se coloca para compreender o texto. E para o leitor compreender o texto, ele tem que, vamos dizer, navegar dentro do círculo hermenêutico, fazer o processo dentro do círculo hermenêutico. Só que o Schleiermacher acreditava que a partir daquela exposição que eu fiz no início, né, das duas vias gramaticais e psicológicas, é possível sair do círculo hermenêutico. Veja, então é possível quebrar o círculo através de uma análise psicológica e gramatical do texto. Para o Heidegger, essa saída é impossível. Não se sai do círculo hermenêutico. Nós estamos sempre dentro do círculo hermenêutico. Por quê? Porque para o Heidegger, hermenêutica não é método. Hermenêutica é vida. Hermenêutica é o modo como nós experimentamos o mundo. A hermenêutica deixa de ser método. Com o Russell, ela ainda era método científico. O grande sacado do Heidegger é tirar ela do método científico e colocar ela na vida. E dizer, olha, toda atividade humana é atividade de compreensão. Para um cientista compreender algum fenômeno que ele vai analisar, ele tem que estar disposto dentro de categorias muito próprias, naquele momento, que os auxiliam a interpretar uma realidade X, né? Então, veja, o Heidegger ele vai delimitar isso dentro de 3 círculos. O primeiro é o círculo circundante, o mundo circundante, né, melhor dizendo, o mundo circundante. O mundo circundante é o mundo que, o próprio nome já diz, está em nosso entorno, nos circunda, que nós somos afetados por ele, mas nós também afetamos esse mundo circundante. Só que nesse mundo circundante são todas as coisas que não estão em contato direto conosco. Então, aqueles, por exemplo, que agora estão do lado da nossa casa, são nossos vizinhos, vivem na nossa comunidade, frequentam uma igreja aqui, outra ali, compartilham com nós ali o nosso bairro. Esse é o nosso mundo que nos circundante. Ele nos dá categorias de compreensão, mas é algo que fica mais ao nosso lado. Depois nós temos o mundo compartilhado. O mundo compartilhado é com quem você realmente compartilha o mundo e experiencia o mundo. Vocês aqui, nesse momento, na nossa conversa, estão no meu mundo compartilhado, assim como eu estou no mundo compartilhado de vocês. E esse compartilhamento de mundo nos permite uma fruição de significados, nos permite uma partilha de interpretações, o que vai com que nós faz com que nós construamos a interpretação, construamos o modo de acessar o mundo, de compreender o mundo, de entender a realidade, né? E, por fim, nós temos o mundo próprio, que o mundo próprio é um mundo que é gerado dentro de nós mesmos, ele só pode ser um mundo nosso. Ele não é um mundo capaz de ser compartilhado, né? Vamos dizer assim. Ele é o mundo do próprio
homem, ou como Heidegger gostava de dizer, né, do Dasein, né, do ser aí. Essa ideia é importante no Heidegger, né? Compreender o ser humano como ser aí. Mas aí onde? Aí, no mundo, jogado, lançado no mundo e disposto a compreender e interpretar o mundo. Mas aí vocês perguntam, mas o que é esse mundo que o homem pode compreender? Ele é um mundo cheio de possibilidades, novas e sempre repetíveis, capazes de ser dadas interpretações inúmeras a partir das vivências inúmeras que o ser humano pode ter e experienciar na sua vida, né? Então, esse é o caminho que a hermenêutica vai fazendo dentro do seu processo com Heidegger, né? Acho que essa é a contribuição que eu posso dar aqui de uma maneira um pouco mais sucinta. Então, indo um pouco para a parte religiosa, né, de não sei o outro termo, na sua opinião, qual que é a importância da hermenêutica na aplicação mais bíblica? Uhum. Poderia explicar para a gente? Claro. A hermenêutica, como eu disse... Até mesmo fazer um percurso, né, da história da hermenêutica, né, no campo bíblico. Sim, a hermenêutica ela nasce como um processo de interpretação bíblica, né, como eu disse no início. Só que para nós hoje acessarmos a Bíblia e termos um conhecimento sobre a Sagrada Escritura, né, a hermenêutica é fundamental para que a gente possa fazer um processo de demitificação do texto. Então, o que é um processo de demitificação do texto? É um processo de saber compreender o que o texto pode nos dizer hoje. Tem um dos grandes teólogos do século XX, seguidor de Martin Heidegger, inclusive, que se chama Rudolf Bultmann. E o Bultmann, ele tem essa ideia de demitificação do texto bíblico, no qual nós só podemos acessar o texto tirando dele todas as suas imagens que são mitológicas. Isso quer dizer que o Bultmann, ele enxuta o texto bíblico, ele tira aquilo que ele acha que não faz sentido para a nossa experiência religiosa hoje. Então ele fala, olha, hoje no nosso mundo da ciência, quando nós temos aí a explicação científica para todos os fenômenos naturais, como que a gente vai acreditar que um Deus criou o mundo aqui em 7 dias? Ou como que a gente vai acreditar em milagres de cura que a Bíblia conta? Ou, inclusive, ele vai mais longe, né? Como que a gente vai acreditar que a ressurreição foi um evento histórico? Ele lança essa provocação, que quebra o cristianismo, né? Porque daí ele fala, olha, a ressurreição não é evento histórico, a ressurreição é um evento da experiência religiosa daqueles sujeitos, mas que também faz parte da nossa experiência religiosa, mas não como algo que ficou na história, porque a gente não consegue localizar o seu evento. Não, pelo contrário, ela acontece como algo que deve ser interpretado na nossa vivência hoje. Então, eu acho que o que a hermenêutica bíblica nos ajuda hoje é recriar o cristianismo para uma nova interpretação dos seus fundamentos, né? Que é aí o que eu estudo, por exemplo, com Vátimo hoje no meu mestrado. As reformas protestantes, né, então elas foram muito importantes nesse aspecto, né? Sim, de quebra do texto, você disse? Sim, sim. Na verdade, de questionamento, Isso, né? eu acho que sim. Uma das teses dentro da teologia contemporânea, inclusive, é afirmar que o cristianismo traz no seu desenvolvimento a própria secularização. Então, a secularização como desenvolvimento do cristianismo. E essa tese, veja, ela inicia com o processo do modo do cristianismo se impor na sociedade romana, lá no início, mas também no seu desenvolvimento até a Idade Média, e ali no século XV, XVI, com toda a reforma que acontece a partir de Lutero e depois os outros grandes nomes, né, o Calvino, dentro da reforma protestante, e que provocam sempre uma quebra dentro da estrutura eclesiástica. Então, sim, eu acho que a contribuição do protestantismo para a análise bíblica hoje é possibilitar uma hermenêutica muito mais acessível da Sagrada Escritura, né? Até porque foram os grandes teólogos
protestantes que avançaram muito mais nessa análise hermenêutica. O Rudolf Bultmann, por exemplo, que eu estou dizendo aqui, é um deles. O Harvey Cox, que é um dos grandes teóricos da secularização, teólogos na secularização, é outro. O Paul Tillich, que também é um grande hermenêutista bíblico, é outro. Então, nesse sentido, eu acho que a teologia protestante avançou muito mais porque sempre teve muito mais liberdade para isso do que a católica. Olha, interessantíssimo isso, hein? Eu mesmo já admiti várias vezes ser membro da presbiteriana e ouvir alguns nomes aqui me remete até a boas lembranças. Mas uma coisa que eu ia perguntar a você, cara, por que que o Heidegger fala que a hermenêutica é coisa de Gadama? Então, o Gadamer é o grande precursor da hermenêutica mesmo do século XX, né? E isso eu acho que tem alguns motivos. E um dos motivos dele é o fato de que o Heidegger, como eu disse, não desenvolver a hermenêutica de uma maneira mais séria nas suas últimas obras, né? Porque ele prefere ir para uma outra análise, né? O segundo Heidegger tem uma pegada um pouco mais poética, de um pouco talvez até mais obscuro, né? Nos seus escritos. E ele está muito interessado ali no pensamento poético. E a hermenêutica, ela não aparece ali como talvez vamos dizer assim, como um método, ela não aparece ali como algo a ser desenvolvido, mas de fato ela deve estar ali no seu plano de fundo. Agora o Gadamer, sem dúvida, ele põe a hermenêutica vamos dizer, para trabalhar, né? Ele põe a mão na massa da hermenêutica, ele desenvolve a hermenêutica como nós conhecemos hoje no seu desenvolvimento, enquanto uma hermenêutica que a gente chama da faticidade, né? Que é a hermenêutica dessa vida cotidiana, que começa com o Heidegger, mas que quem dá o seu real desenvolvimento mesmo é o Gadamer. Porque, sobretudo, o Gadamer, vamos lembrar lá daquele círculo que eu estava dizendo, né? O Gadamer entende aquele círculo de compreensão, só que junto do círculo ele entende a questão de fusão de horizonte. Então, a fusão de horizonte é quando eu e você e a Flávia e todos os outros aqui que compartilham comigo o mundo, podemos fundir numa única interpretação vários pontos de vista. O que acontece com isso é que a verdade, por exemplo, deixa de existir, porque a verdade passa a ser aqui algo a ser interpretado a partir de partilhas diferentes, de diferentes pontos de vista. Então, essa fusão de horizonte acaba nos provocando isso, né? Então, aí, é o que eu ia perguntar, sim. inclusive, se dentro do que você falou da própria verdade, a hermenêutica ela está mais para uma relativização da verdade ou um compromisso com a verdade absoluta dentro da filosofia? Essa pergunta é ótima, porque eu não posso dizer sim e nem não para as duas questões que você faz, né? É engraçado que a gente Duas debateu posições. isso no WhatsApp outro dia, né? Pois é, isso é muito bom. E isso vira e mexe, volta assim nas minhas conversas, porque não tem como você falar de hermenêutica e não cair nesse debate, né? Primeiro, a hermenêutica não pode ser relativização, porque ela tem no seu plano de fundo os preconceitos. Veja, não é preconceito de ser preconceituoso, não. A palavra é a mesma, mas tem outro significado aqui, é pré-conceito. É bom a gente até dividir, né? Pré-conceito. E o que são preconceitos? Preconceitos são os modos como nós acessamos o mundo, só que esses modos são herdados por nós, né? Nós não... Ninguém nasceu sabendo de tudo. A gente não é um ser pronto. A gente não desceu do mundo das ideias para compreender a realidade. Ou mesmo ninguém, por exemplo, está aqui, veio de Marte e desceu aqui para a Terra e também que não sabe nada. Não tem nem isso, nenhuma coisa nem outra coisa é verdade. O nosso mundo de pré-compreensões, ele é um mundo formado e compartilhado pelas experiências que nós fazemos do mundo. Essas experiências, elas estão ligadas. Então, isso quer dizer, esses preconceitos estão ligados ao nosso mundo histórico, que é o mundo da nossa tradição,
da onde nós vivemos, né? Por exemplo, a nossa história aqui do Brasil, a nossa língua, etc. E é o nosso modo de vivenciar a realidade com as outras pessoas, de pensar junto com as outras pessoas. Então, por isso, a verdade não pode ser relativa, a hermenêutica não pode relativizar a verdade, porque a verdade não é aquilo que nós queremos que seja dentro da experiência de cada pessoa, mas é dentro da experiência de cada comunidade. Então, a comunidade forma a sua verdade. Cada povo tem o seu modo de compreensão de alguma coisa, né? Acho que essa que é a pegada e o jeito de não cair na relativização. O Gadamer mesmo, ele é totalmente contra a ideia de se livrar de ideologias, por exemplo. Porque se a ideologia está dentro da tradição e nós herdamos a tradição, a gente não pode sair da ideologia, a gente está sempre dentro dela. Então esse é o ponto, né? Não dá para relativizar. Só que também não é verdade absoluta, por Você causa acha que da fusão dentro de disso... horizontes. Sim, pode dizer. Não, eu ia perguntar se você acha que dentro disso existe, dentro da concepção hermenêutica, uma forma de a gente lidar melhor com o outro num termo ético, devido ao fato da gente tentar justamente buscar essa questão do... Você falou que tem envolvimento com a ideologia, mas também tem envolvimento do círculo hermenêutico, que é o exterior. E o Isso. outro sempre é o exterior, né? Isso, Nossa. sim, claro. E você acha que a hermenêutica contribuiria de uma forma ética? Quer dizer, teria uma contribuição dentro da ética, ou pelo menos dentro de uma aceitação do outro? Cara, total. E eu acho que esse, na verdade, deve ser o rumo da hermenêutica daqui para frente. Porque a hermenêutica, ela nos abre a pluralidade, a compreensão de que as diferentes formas e diferentes pontos de vista são possíveis. Então, ela nos abre a isso. E se ela nos abre a isso, significa que o respeito, a solidariedade, ou outros termos, né, a solidariedade aqui do Hort, a caridade do Bátimo, são conceitos possíveis para falar e para inflexionar também uma ética. Porque a ética aqui vai partir do pressuposto de que o outro também tem a sua verdade, porque o outro também tem a sua tradição, porque o outro também tem o seu modo de compreender o mundo. Eu vou contar aqui uma historinha bem rápida, que é a história que deu origem ao meu livro, O Caminho da Montanha. E a história diz o seguinte, essa história eu ouvi de um boliviano que estava subindo a montanha na Bolívia, lá de onde ele morava. E quando ele subia a montanha lá na Bolívia, no seu país natal, né, ele fez essa caminhada junto com uma amiga, e uma amiga ateia. E ele, o boliviano, não era ateu. Ele, de origem indígena, aimara, boliviano, era muito religioso dentro das tradições do povo indígena da Bolívia, né? E ao subir a montanha com a amiga ateia, ele olhou para ela e disse: olha, eu aprendi desde a minha infância que quando a gente olha para a montanha e sobe a montanha, a gente precisa rezar. Porque se a gente não rezar, a montanha vai mandar algum mal para a gente. A amiga olha para ele e fala assim: bom, eu não acredito nisso. Se você quiser rezar, fica à vontade, mas eu não vou rezar, porque se eu fizer uma oração, não vai ser do coração, pode ser até pior, né? Às vezes a montanha vai ficar até mais brava, né? E assim foi. Ele subiu a montanha rezando e ela subiu a montanha sem rezar. Claro, os dois saíram de lá em paz, ele voltou e pôde contar essa história pra gente. Quando ele Ainda bem que a contou... montanha aceitou, então. Pois é, tá bem. E quando ele contou essa história, eu falei, puta, esse cara tá falando de hermenêutica sem querer falar de hermenêutica, porque ele não estava contando nada a ver com hermenêutica. Mas na hora eu tive essa sacada. Por quê? Porque ele só pôde compreender que aquela montanha era sagrada pelos modos de vivência que ele teve, pelo seu círculo de compreensão que foi compartilhado, pelas suas experiências que ele teve com a sua mãe, com o seu pai, com a sua comunidade, vendo aquilo ser feito. Ele foi sendo ensinado dentro daquela tradição. Ele herdou aquilo, e ele é aquilo, sobretudo, ele é aquilo. E aí vai dizer o Vátimo, por exemplo, né? Quando nós dizemos nós dizemos mais sobre nós mesmos. Então, quando a gente fala sobre a montanha,
Não é a montanha que a gente está dizendo, somos nós. Ele estava dizendo sobre ele, não sobre a montanha. A montanha continua lá, física, mas o Ah, significado que ele dá é outro, pelas suas entendi. vivências. Agora, Entendi. ela é a mesma coisa. Ela é ateia por todas as suas vivências e experiências. Eu acho que a hermenêutica pode nos ajudar a ficar em paz, os dois subindo a montanha sem problema nenhum e descer a montanha sem problema nenhum, cada um com a sua experiência, entende? Cada um com a Entendi sua a forma de... metáfora da vida, né? É a metáfora da vida. Exatamente, Subir a exatamente. montanha, alcançar e fazendo até um link com o mito de Sísifo do Albert Camus, né? Infelizmente, eu queria que a gente tivesse 30 horas, sei lá, para a gente conversar sobre hermenêutica. Mas o tempo está Bom, acabando. Já desde já no ar eu peço encarecidamente que você volte. A gente falou sobre vários opa, filósofos aqui vamos e voltar. seria interessante a gente destrinchar. Com certeza já fica de pé e a galera, a gente vai divulgar suas redes sociais, inclusive seu livro também. Opa, agradeço muito aí a divulgação, a minha divulgação, a divulgação do meu livro, para os seus ouvintes aí, agradeço todo mundo que ouviu e pôde acompanhar esse papo com a gente. E nas próximas a gente vai desenvolver mais hermenêutica aqui, mais filosofia. Com certeza. Então, mais uma vez, Felipe, muito obrigada por topar gravar com a gente, pela sua participação. Foi um papo muito bacana, né? Igual o Reginaldo falou, gostaria que a gente tivesse mais tempo, né? Mas, enfim, fica aberto o convite aí para Muito os obrigado. próximos episódios, claro. A gente agradece de verdade. É isso aí. Valeu, até os próximos episódios.